Olá, meninos! Vamos para nossa aulinha de correção de prova, tá? Então, hoje a gente só vai conversar sobre a prova, tirar algumas dúvidas. Eu senti alguma dificuldade de vocês ainda na formulação dos diagnósticos de enfermagem, então vamos tentar sanar todas essas dúvidas hoje na correção de prova, tá certo? Essa prova ela já está com o valor da atividade, para quem fez a atividade ela valeu meio ponto, então o valor total dela já está com o meio ponto, tá? Quero também, primeiramente, antes de tudo, parabenizar todos vocês. Eu achei que a gente talvez tivesse muita dificuldade para realizar essa prova, mas pelo contrário, né? Vocês arrasaram, as notas foram excelentes e fiquei muito orgulhosa de vocês. A evolução ficou, quase todas as evoluções estavam corretas. E teve um ou outro aluno que realmente não atingiu a média, mas também não ficou com nota baixa. E a maioria tirou notas altíssimas. Então, parabéns a todos vocês. Então, vamos lá comigo corrigir a provinha. Que aí, se tiver alguma questão que ainda você ficou em dúvida, essa é a hora da gente sanar, tá certo? Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Primeira questão. Sobre a aulinha de comunicação e entrevista com o paciente, responda V para verdadeiro e F para falso. Então, a gente tem 5 alternativas aqui. E aí, o que foi que aconteceu com muita gente? Teve gente que só errou uma ou outra alternativa. Aí, veja como eu fui boazinha com vocês. Por exemplo, se você tivesse só errado a letra A, eu não desconsiderei a questão toda. Eu considerei só o erro da letra A. Ou seja, você só ia perder 0,2 pontos. E aí, ia ganhar o 0,8, que essa questão ela vale 1 ponto. Então, cada letra ela vale 0,2, 0,2, 0,2 até chegar a 1 ponto, tá certo? Então, vamos tentar entender aqui. Na entrevista, deve-se evitar. Então, a gente não pode fazer interrupções, perguntas tendenciosas. Lembra dessas perguntas tendenciosas? Tu não fuma não, né? Tu não bebe não, né? Então, você induz a pessoa a responder. O uso do jargão profissional, né? O termo tecnicista, vamos dizer assim, e dar conselhos não solicitados. Então, a gente deve realmente evitar tudo isso? Deve. Então, essa primeira letra A é verdadeira, né? Verdadeira. E aí, letra B. Na entrevista, o enfermeiro deve controlar fatores intrínsecos. Então, lá na aulinha de entrevista, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nessa aulinha aqui, ó, que a gente deu, aí tem alguns fatores que ele fala, fatores intrínsecos, que é algo que vem, ó, intrim, ou seja, é algo seu, né? Por exemplo, gostar de pessoas é algo que é da pessoa, né? É da sua personalidade. Ser empático, se colocar no lugar do outro, capacidade de ouvir o outro, são coisas da sua personalidade. Então, são fatores intrínsecos. E aí vão existir os fatores extrínsecos, ou seja, externos, né? Que seria o quê? A privacidade, proibir interrupções, o ambiente físico, se ele está quente, se ele está frio, o vestuário, as anotações. Então, tudo isso são fatores extrínsecos. Então, como é que estava lá na prova? Ele falava sobre fatores intrínsecos. Aí ele deu como exemplo o ambiente físico, o vestuário, a proibição de interrupções e a privacidade do paciente. E aí tudo isso são fatores extrínsecos e não intrínsecos. Então, essa aqui estaria falsa. Letra C. Na comunicação, algumas posturas devem ser realizadas pelo enfermeiro, entre o enfermeiro e paciente, como, por exemplo, a defensoria do paciente, a indução por culpa. Por exemplo, você chegar e dizer ao paciente: você está com câncer de pulmão, problema seu, quem mandou você não fumar, quem mandou você não comer direito, quem mandou você... Então, culpar o paciente pela doença que ele tem. E o autoritarismo, né? Então, são coisas que o enfermeiro deve ter? Não, né? Então, aqui também é falso, certo? Então, aqui é VFF. Letra D. O enfermeiro, durante a comunicação, deve evitar ser moralista, transmitir falsa esperança, mudar de assunto ou interromper o paciente. Também, essas são as coisas que a gente deve evitar. Então, essa é verdadeira. E letra E, alguns pacientes têm um tipo de comunicação especial, são eles crianças, adolescentes, idosos e surdos. Essa aqui também é verdadeira, né? Então, a gente tem uma comunicação especial para se comunicar com criança,
para se comunicar com adolescente, com idoso, com pessoas com problemas auditivos. Então, essa aqui também seria verdadeira. Então, o gabarito é VFFVV. E aí, se você só errou uma, foi descontado só 0,2 pontos, tá? Dúvidas aí? Tudo isso tem lá no slide exatamente como deve ser, tá, minha gente? Eu só não vou ficar indo de questão em questãozinha dessa no slide, porque senão o vídeo vai durar mais de 1 hora. Então, pra gente tentar correr e o meu celular aguentar a memória do vídeo, a gente vai e fala aqui. Mas se você tiver qualquer dúvida sobre algum ah, professora, porque esse aqui é falso, você me manda no WhatsApp que eu respondo imediatamente para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Segunda questão. Deixa eu tentar dar um zoomzinho aqui para ver se melhora aqui a vista de vocês. Aqui, pronto. Segunda questão. Aí ele fala: sobre entrevista, assinale a alternativa correta, que deve ser adotada por um enfermeiro. Ser moralista, por exemplo, você é mãe solteira? Olha aí, é isso que dá, não sei o quê. Ser uma pessoa moralista, tá certo? Não, né? Isso não deve ser adotado pelo enfermeiro. Ser autoritário: você vai comer, porque eu tô mandando você comer. Isso é uma atitude de um enfermeiro? Também não, né, minha gente? Dar conselhos não solicitados: isso aqui é uma atitude do enfermeiro. Minha filha, porque você engravidou? Você é tão nova, não sei o que. Isso não. Então, isso também não tá errado. Usar termos técnicos para falar com o paciente, tá certo isso? Por exemplo, você vai, durante uma entrevista ao paciente e diz a ele, o senhor já teve ascite? Ele vai saber o que é ascite? Não, né? Então, tá errado isso aqui também. E ser empático, ou seja, se colocar no lugar do paciente, essa sim é uma atitude que deve ser adotada por enfermeiro. Então, a resposta correta é a letra E, tá certo? Vamos para a terceira questão, que ela fala sobre a alternativa, que é um diagnóstico de enfermagem. Essa aqui foi muito fácil, minha gente, porque vocês têm acesso à Nanda. Eu até falei que vocês podem usar a Nanda lá na atividade de vocês. Então, era só vocês procurarem. Existe esse termo na Nanda, dispneia? Não, não existe. Existe infecção urinária? Não, porque infecção urinária é diagnóstico médico, né? E dispneia é termo técnico, então não é um diagnóstico de enfermagem. Pneumonia é um diagnóstico médico. Ansiedade, sim, ansiedade é uma necessidade, né? Um sintoma que o paciente está apresentando. E aí ele entra, assim, dentro de um diagnóstico de enfermagem. Vou dizer até a página a vocês já, só um minutinho. E taquipneia também não é um diagnóstico de enfermagem, ele é um termo técnico, certo? Então, essa alternativa, a resposta certa era a letra D. Vou mostrar aqui para vocês na Nanda, só um minuto. Lembra que eu falei que lá na página 27 daquela Nanda que eu mandei para vocês por PDF, tem essa parte 3 aqui, né, que é os diagnósticos de enfermagem. Então, tudo isso aqui, atividade de recreação deficiente, estilo de vida sedentário, falta de adesão, comportamento de saúde propenso a risco, tudo isso são diagnósticos de enfermagem. E aí era só você, procurar, e aí você acha para ver se tinha alguns desses. Veja que na parte da função urinária não tem infecção urinária de jeito nenhum. Vai ter incontinência urinária, vai ter eliminação urinária prejudicada, mas não tem infecção urinária, porque infecção urinária é um diagnóstico médico. Vamos procurar a ansiedade aqui. A gente vai ter no domínio 9, que é o domínio de enfrentamento e tolerância ao estresse. Lá na classe 2, que é respostas de enfrentamento, a gente tem o diagnóstico de enfermagem de ansiedade. Então, essa é a resposta certa, a letra D. Cadê aqui, Letra D, certo? Aqui, letra D seria a resposta certa da terceira questão. E aí, a gente vai para a quarta questão, que ele traz um estudo de casos. Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês verem melhor. Então, ele fala assim, leia o estudo de caso abaixo e assinale a alternativa que não é um diagnóstico de enfermagem para esse paciente. Aí ele fala, paciente AOB, 30 anos, feminina, chega à emergência com dificuldade de respirar, se demonstra agitada com a situação. A mãe relata que a filha tem problemas de asma e relatou que mais cedo
teve febre, ardor na garganta e dificuldade para dormir. Segue aos cuidados de enfermagem. Aí ele vai dar cinco questões e aí você vai dizer qual desses que não é um diagnóstico de enfermagem. Isso também é super fácil. Você ia pegar a sua NANDA e você ia olhar um por um. Existe dor aguda na NANDA? Existe. Existe hipertermia na NANDA? Existe. Existe insônia na NANDA? Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem. Existe insônia na NANDA? Existe. Padrão respiratório ineficaz? Existe. E a letra E, dispneia, existe? Não. Dispneia é termo técnico, então não tem na NANDA, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. No domínio 12, na classe 1 de conforto físico, você vai ter o termo dor aguda. Aí você, professora, se tivesse dor de dente, é diagnóstico de enfermagem? Não. Dor é diagnóstico de enfermagem? Não. Dor de cabeça é diagnóstico de enfermagem? Não. Cefaleia? Não. O termo é dor aguda ou dor crônica ou dor no trabalho de parto. Então, tem que ser exatamente o termo correto, tá, gente? Então, dor aguda é um diagnóstico, por isso que a letra A, ela não entra. Segundo, a gente tem ainda aqui, ó, no domínio 11, na classe 6, a gente tem, ó, hipotermia, que tá lá na letra B. Hipotermia também é hipertermia, é um diagnóstico de enfermagem e tá aqui, por isso que não é a letra B. Ainda no domínio 4 de atividade, a gente tem insônia, que é um diagnóstico de enfermagem, por isso que não é a letra C. Ainda no domínio 4, nas respostas cardiovasculares, a gente vai ter falando sobre ventilação e problemas cardíacos, e nele também vai ter o padrão respiratório ineficaz. Aqui, tá certo? Então, por isso que a quarta questão é letra E, dispneia, porque dispneia vocês não iam encontrar na NANDA, tá certo? Vamos para a próxima questão. É uma questão sobre as etapas da SAI, e aí, de acordo com o significado, você vai dizer qual etapa seria, né? Então, quinta questão. Essa etapa consiste em verificar os resultados da assistência. Seu resultado, então, é a avaliação, né? Então, aqui seria a avaliação de enfermagem. Aí, aqui, essa etapa consiste nos sinais, sintomas e necessidades do paciente. Se é sinais, sintomas e necessidade do paciente, então, é diagnóstico de enfermagem. Próxima, essa etapa é a execução da assistência. Execução é a intervenção, ou seja, é a implementação em enfermagem. E a próxima são os resultados esperados, é o que a gente espera ainda não aconteceu, então é algo que a gente está planejando que aconteça, então é o planejamento de enfermagem, né? Vamos para a próxima questão. Cite um diagnóstico de enfermagem para pneumonia. Então, se eu sei, né, que a pneumonia, os sinais e sintomas delas é febre, dificuldade para respirar, dispneia, ou qualquer outro dor, qualquer outro sintoma, então eu vou usar a NANDA e vou procurar alguns sintomas que poderiam se encaixar para a pneumonia. E aí a gente tem vários aqui, a gente tem hipertensão, dor aguda, ventilação espontânea ineficaz, padrão respiratório ineficaz. Então tem vários, né? Vocês poderiam ter colocado vários aí eu iria considerar, mas tem que ser de acordo com a NANDA, tá? Aí a próxima questão é para você dizer pela ordem das etapas da SAI, né? Super fácil também, tá lá no slide de introdução à enfermagem, na aulinha que eu dei para vocês. Então, a gente tem a primeira etapa, é a etapa da anamnese e do exame físico, né? Ou seja, é o histórico de enfermagem. A segunda etapa é os diagnósticos de enfermagem. Terceira etapa, planejamento de enfermagem. Quarta etapa, implementação. E quinta etapa, avaliação. E aí, a gente, mais um pontinho aí para se garantir, né? Essa também foi bem tranquila, né? Essa oitava questão, que é a nossa última questão, que eu dividi em letra A e letra B. Aliás, é a penúltima questão. A letra A era para a gente pegar esse estudo de caso aqui, que eu botei totalmente fora da ordem, e vocês iam reescrever ele na ordem. Aí eu vi que a maioria... Como foi que eu calculei isso aqui? Quando você errava só uma coisa que você tirava do lugar e não botava no lugar certo, aí eu considerava, ok, que isso foi uma besteira. Por exemplo, você esqueceu de assinar seu nome no final,
você botou os membros inferiores lá em cima, na parte da cabeça e pescoço, então eu considerei. Mas se você aqui colocou mais de uma coisa errada, aí eu descontei meio ponto. Se você botou 3 ou mais coisas erradas fora do lugar, aí eu realmente cancelei a questão, tá certo? Foi assim que eu fiz. E aí, como é que seria a resposta correta para isso aqui? Vou mostrar a vocês. Essa aqui é o que eu botei na prova, né? Eu até escrevi errado aqui, ó. Isso aqui é Jordano. Eu botei georgiano, é Jordano, tá? E aqui seria a resposta, ou seja, a gente começa falando sobre o grau neurológico do paciente, né? Que a gente não começa, o exame físico, né? Céfalo-podal, né? Então a gente começa falando da cabeça. Da cabeça a gente tá falando do nível neurológico, ou seja, sabe quem é, ele fala aqui, né? Sabe quem é e onde está. Cadê? Aqui, ó, sabe quem é e onde está. Então, o que significa isso? Significa que o paciente está consciente e orientado. Então, vou lá e chego, boto a data, boto o diagnóstico médico, né? A hipótese diagnóstica, digo qual é o estado do paciente e aí digo consciente e orientado, que ele sabe quem é e onde está. E aí mostra se ele tem algum dano neurológico, só por ele andar, já mostra que ele não tem um dano neurológico significativo. E que ele está falando também representa que ele não tem um dano neurológico significativo. E aí eu vou para a dieta, porque a gente representando a boca, né? Mas você pode botar também a dieta quando você fala do abdômen, tá correto. Depois eu vou para o acesso venoso, porque o acesso venoso está onde? No membro. Então o membro superior ele é antes do tórax. E aí já boto a hidratação, porque esse acesso tá dando o que ao paciente? Hidratação, 20 ml hora em bomba de infusão. Então, aqui é o lugar certo. Passou cabeça, pescoço e membros, a gente vem pro tórax. No tórax tem o quê? Tem o coração e o pulmão. Então, a gente vai falar dos sinais vitais do paciente. E aí, depois do tórax, vem o quê? Abdômen. Então, abdômen globoso, que foi uma das coisas que vocês erraram muito. Vocês botaram abdômen globoso lá no exame físico. Mas, gente, o exame físico... Todo mundo tem abdômen, então tem que botar. Além daqui, você pode colocar aqui quando você tem um achado. Mas dizer qual é o tipo de abdômen não significa que é um exame físico, tá? A gente só está especificando que ali tem um abdômen, que tipo é daquele abdômen, se ele é indolor ou não a palpação e pronto. E aí, essa parte de evidenciado hepatomegalia, tudo bem, você poderia ter colocado lá embaixo em exame físico, certo? Mas tem que aparecer o abdômen logo após o tórax aqui também. Depois que termina o abdômen, a gente vem para a região genitália, né? E aí eu já começo falando que ele tá em sonda. Muita gente botou sonda vesical de Demora lá em cima. Eu não sei se vocês confundiram a sonda nasoenteral com a sonda vesical, não sei. Mas muita gente colocou a parte da urina lá em cima e a parte da urina, quando a gente for falar da genitália, ou seja, lá embaixo. E depois da genitália, a gente vê os membros inferiores, que teve algumas pessoas que botaram os membros inferiores aqui em cima, também tá errado. Terminou o exame físico, isso tudo aqui é exame físico, cabeça até o podal, que é o pé. Aí a gente vem pro exame físico, foi detectado piparote positivo no exame físico e sinal de Jordano negativo. Então você bota os achados do exame físico nessa parte. As queixas do paciente, muita gente botou as queixas do paciente aqui em cima também, queixas do paciente aqui embaixo. E por fim, se ele fez algum exame laboratorial, também colocaria aqui. Segue aos cuidados de enfermagem e assina. Então, essa seria a forma correta de fazer a evolução, certo? De uma forma céfalo-podal e, por último, assina, tá certo? E aí eu considerei sim as outras formas que existem de fazer, tá certo? Mas se você não seguiu nenhuma delas, aí infelizmente não tem o que fazer. E aí quais seriam os prováveis diagnósticos que esse paciente, que é a pergunta da letra B, né, da prova, além de você colocar a evolução na ordem, a letra A, aí na letra B ele pede para que você descreva um diagnóstico de enfermagem para esse paciente. E aí existia vários, eu tinha que ir lá na NANDA e ver qual seria o diagnóstico que esse paciente poderia apresentar. Então, ele está com insônia, que ele fala que ele não consegue dormir. Ele está com fadiga, que ele diz que está cansado. Já que ele não dorme, ele está cansado. Distúrbio no padrão do sono, privação do sono, agitado. Tudo isso poderia ser diagnóstico de enfermagem. Dor aguda também poderia ser, porque ele diz que está com ardor a urinar.
hipertermia, que ele está com febre, volume de líquido excessivo, porque ele está com edema. Então, veja, edema é um termo técnico. Volume de líquido excessivo é o diagnóstico de enfermagem para edema. Eliminação urinária prejudicada, troca de gases prejudicada, porque ele não está respirando direito, padrão respiratório ineficaz e ventilação espontânea prejudicada. Tudo isso faz parte dos diagnósticos e ainda pode existir outros, tá? Fora esses. Foi alguns que eu separei rapidamente, que eu visualizei desse estudo de caso que eu trouxe para vocês. E por último, a gente dizer duas vantagens da SAI. Tem inúmeras vantagens, né, a SAI, mas entre as principais a gente pode dizer que é a economia do tempo, né, que a gente não perde mais tanto tempo escrevendo, e tempo é dinheiro, né, então a economia também de dinheiro, já que a gente vai dar uma melhor assistência a esse paciente, ele vai sair mais cedo da internação dele. Então, essas poderiam ser duas vantagens da SAI, mas existem outras também que eu também considerei no que vocês relataram. Meninos, basicamente foi isso. Eu quero só reafirmar que eu estou muito orgulhosa de vocês. Vocês realmente conseguiram. Quem não entendeu ainda vai ter essa segunda oportunidade na segunda unidade para a gente falar mais um pouquinho de diagnósticos de enfermagem. Agora a gente vai terminar a parte da SAI, aprender a fazer o planejamento, a implementação e a avaliação de enfermagem. Então, basicamente é isso. Quem não conseguiu atingir a média, que eu acredito que tenha sido um ou outro aluno, mas que ficou próximo da média, não se preocupe, tem tempo ainda de recuperar essa nota. Fique tranquilo, é só continuar estudando, tá certo, gente? Beijão, até a próxima aulinha!